Olá, meus irmãos, bom dia. É mais uma manhã, vamos olhar para a palavra do Senhor juntos, refletindo aí sobre o tema, né? Um perigo chamado temor a homens. E hoje eu queria olhar um texto de Mateus 26, a partir do versículo 31. Mateus 26, a partir do versículo 31, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Você teria coragem, para levantar a voz em público, e desmentir uma afirmação feita pelo Senhor Jesus, e apoiada por um profeta do Antigo Testamento? Você teria uma linguagem mais jovem, essa moral toda? Pois é, Pedro teve em toda a sua arrogância, essa coragem. É até engraçado se não fosse trágico, E ele teve que aprender da pior forma possível e ser colocado no seu devido lugar. Jesus, ele anuncia, que todos os seus discípulos o abandonariam, e ele está falando isso justamente para preparar os seus discípulos para os eventos que iriam acontecer em seguida. E o que será que leva Pedro, a tamanha façanha de contrariar, a palavra de Jesus, e afirmar então a sua lealdade, conforme a gente vê aqui no verso 33. Pedro, ele deixou-se enganar pelo seu coração, não levando em conta a inclinação que o coração dele, e o coração humano tem para o temor a homens. Em Zacarias 13:7, citado aqui pelo nosso Senhor Jesus, nós vemos que Zacarias já há séculos anteriores já havia falado que os discípulos abandonariam o Senhor Jesus. E não havia nenhuma exceção lá falando de Pedro, que ele, menos ele. Jesus, ele conhecia muito bem as Escrituras e também conhecia muito bem o coração dos seus discípulos. O coração orgulhoso de Pedro o levou a querer passar uma imagem de si mesmo como alguém inquestionavelmente fiel então ao seu mestre. E no versículo 35, ele reafirma: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E essa afirmação então agora é seguida também dos demais discípulos. Mas Jesus conhecia muito bem quais seriam os detalhes então da futura negação de Pedro, antes que o galo cante 3 vezes. Quando falamos de temor a homens, nós também estamos falando de orgulho. Isto quando nós queremos manter uma imagem diante das pessoas que nos cercam, e defender essa imagem, então, custe o que custar. Qual é a imagem que as pessoas têm de você? Qual é a imagem que você tem tentado passar? O que eu queria que você se lembrasse é que as palavras de Gálatas 2:20, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é a minha vida, a minha imagem que importa, mas é a vida de Cristo, é a imagem de Cristo. Não é a minha glória que importa, mas é a glória dele que deve ser conhecida. Que você possa pedir para o Senhor sondar o seu coração. E assim como às vezes podemos ter áreas no nosso coração, como Pedro teve, onde ele queria ser mais preciso e mais seguro, às vezes do que o nosso próprio Senhor, que Deus possa trazer à tona também no nosso coração, nos limpar, nos transformar, e que possamos então temer somente ao Senhor, e buscar agradar Ele a todo instante. Que hoje seja um dia assim na sua vida, que seja um excelente dia e que você possa glorificar Ele em tudo que você fizer. Deus te abençoe, meu irmão.